Apocalipse de Pedro. Enquanto o Salvador estava sentado no templo, ele me disse: Pedro, abençoados são os perfeitos que pertencem ao Pai, que por meu intermédio revelou vida para os que são de vida, já que eu os lembrei quem são os que estão edificados naquilo que é forte. Que eles possam, então, ouvir a minha palavra, e distinguir palavras de moralidade e indisciplina das palavras de disciplina, e reconheçam a excelência desta doutrina que é do pleroma da verdade. Assim, eles serão iluminados de bom grado por mim, a quem as autoridades perseguiram, mas elas não me encontraram. Tampouco eu fui mencionado entre qualquer geração dos profetas. Mas agora eu estou entre vocês, nesta forma visível. Eu sou o Filho do Homem, exaltado acima dos regentes dos céus, cujas criaturas nos perseguem por não quererem que surjam outros de natureza igual. Mas você, Pedro, torne-se perfeito conforme eu te nomeei, pois eu escolhi, e através de ti eu estabeleci uma fundação para os restantes que eu convoquei para a sabedoria. Portanto, seja forte até que eu termine a minha missão. Veja, eu desci para este mundo tomando esta forma provisória e os chamei para que vocês me conhecessem de um modo que é digno de ser proclamado. Contudo, esta pele receberá as marcas da rejeição que eu sofri, e estacas serão cravadas nos tendões destas mãos e pés. Em seguida eles coroarão esta cabeça, para zombarem da minha honra. E um corpo espiritual luminoso eu receberei do Pai em recompensa pelo meu serviço realizado. Mas ainda esta noite eu te repreenderei 3 vezes. Enquanto o Senhor dizia estas coisas, eu vi os padres e as pessoas com pedras nos aproximando rapidamente. A intenção deles era nos matar. Eu estava com medo de que nós iríamos morrer. Então ele me falou: Pedro, eu já te disse várias vezes que estas pessoas são cegas, e elas não têm discernimento. Se você quer experimentar a cegueira delas, segure seu manto sobre os olhos, então me diga o que você vê. Quando eu fiz isto, eu não vi nada. Ninguém consegue ver deste jeito, eu disse. Então ele me falou para fazer novamente. Eu fiz, e fui tomado por uma mistura de medo e alegria, pois eu vi uma luz nova, maior do que a luz do dia. Então a luz desceu sobre o Salvador, e eu contei para ele o que vi. Ele me falou de novo: coloque suas mãos nos seus ouvidos e escute o que as pessoas estão dizendo. Eu ouvi os padres enquanto eles estavam sentados com os escribas, as multidões estavam gritando. Eu contei para ele o que eu ouvi, e ele de novo me disse: aguce os seus ouvidos e escute o que eles estão dizendo. Eu escutei novamente. Enquanto você está sentado, eles te louvam. Quando eu disse isto, o Salvador, as pessoas não conseguem ver nem ouvir. Mas agora eu te digo para ouvir o que eles dizem, porque as palavras deles são um mistério. Guarde as informações que você ouvir. Não conte para ninguém, porque elas não são para as pessoas desta era, mas para o futuro. Se você fizer isto, você será louvado pela sua sabedoria. Por outro lado, se você contar tudo o que você sabe, os ignorantes desta época blasfemarão contra ti. Muitos a princípio irão aceitar o nosso ensinamento, mas depois se desviarão de novo, pela vontade do Deus do erro deles, pois assim eles cumprirão o que ele quer. Então, ao excluírem aqueles que não o seguem, eles irão revelar quem são os verdadeiros assistentes da palavra sagrada. Mas os que se associarem a eles serão tomados como seus prisioneiros, já que eles não têm sabedoria. Assim, os honestos, bons e puros serão lançados para o carrasco. Congregações serão criadas em louvor ao Cristo ressurreto, onde os homens que propagam o ensinamento falso serão aclamados. Estas pessoas estarão aqui depois de ti, Pedro, e enriquecerão promovendo o erro. Eles irão adorar a imagem de um homem morto, enquanto pensam que se tornarão puros. Mas eles se tornarão enormemente corrompidos, e cairão numa desgraça terrível, nas mãos de homens presunçosos e hipócritas que pregarão a imitação da verdade. E eles serão controlados pelos arcontes, pois todos eles discursarão contra a verdade e pregarão ensinamentos deturpados, e ainda assim eles darão conselhos uns aos outros e serão respeitados. Por se basearem na natureza animalesca da criação dos arcontes, eles pervertem o sentido da palavra amor, que para eles significa um casal nu em posições sensuais variadas e sentindo muito prazer. Os que pensam dessa forma se oferecerão para interpretar os sonhos das pessoas, e se o sonho relatado tiver vindo de um demônio digno do erro deles, eles guiarão os outros para a perdição ao invés da imortalidade. A raiz do mal não pode gerar bons frutos,
porque cada planta produz aquilo que é da sua espécie. Certamente, nem toda alma é da verdade, nem da imortalidade. Como podemos ver, todas as almas desses tempos estão designadas à morte, pois, sendo escravas, elas são criadas para satisfazerem seus próprios desejos, perpetuando a destruição eterna na qual elas estão e à qual elas pertencem. Almas adoram as formas carnais do que foram geradas com elas. Mas almas imortais não são como estas, Pedro. Até a morte, o imortal parece com o mortal no seu aspecto exterior, porque sua essência se mantém escondida pela carne. De vista apenas ninguém consegue dizer que aquela é uma alma imortal, que se preocupa com as questões espirituais, tem fé e deseja renunciar às coisas mundanas. Elas se distinguem, entretanto, pelo seu comportamento. Figos não são arrancados de árvores espinhosas pelo homem que adquiriu sabedoria, nem uvas dos cardos. Porém, aqueles que são ignorantes continuam até o fim na condição em que eles estão, e não procuram sua salvação. Se a alma permanece escravizada por suas paixões, corrompendo-se neste mundo por esta vida transitória, e não muda de atitude, isto resulta na sua destruição e morte. Já a alma racional, por outro lado, busca pelas coisas eternas, e através da sua boa conduta adquire vida sagrada e imortalidade, e se torna espiritual. Portanto, todos aqueles que não se arrependem de terem agido mal e não se corrigem irão se dissolver para a inexistência. Pois os surdos e cegos se unirão sempre com os do mesmo tipo. Outros passarão da fé em um nome para a deturpação dos mistérios. Eles não compreendem os mistérios e falam dessas coisas mesmo sem conhecimento, com a intenção de desmitificá-las. Se vangloriando de possuírem a verdade absoluta, eles com arrogância irão caçoar da alma fiel que serve a Deus, por inveja. Pois cada autoridade, regente e poder dos seus sempre desejou depreciar as almas imortais, desde a criação do universo, para que, fazendo isso, eles possam ser glorificados no lugar delas. Eles querem ser considerados como aqueles que trazem os outros para a verdade, embora eles não conheçam a verdade e não foram salvos. Dessa maneira, os ímpios pretensiosos serão admirados pelas multidões. De fato, se uma alma imortal não receber poder de um espírito intelectual, ela inevitavelmente se juntará aos que a desencaminham. Porque os mensageiros do erro, que são muitos e odeiam a verdade, irão misturar o erro e as leis deles junto com estes ensinamentos meus, que são puros. Como eles têm uma compreensão defeituosa, eles acham que para Deus todos são iguais, tanto os maus quanto os bons. Eles transformarão as minhas palavras numa atividade comercial, e as almas imortais os seguirão para a danação enquanto eu não retornar. Pois elas estarão entre blasfemadores. E eu perdoo as transgressões delas, que elas cometeram por influência desses adversários. Eu as redimi da escravidão na qual elas estavam e as libertei. E após isso, os arcontes criarão um remanescente de impostores que cultuam a imagem de um homem morto, que é Hermas, o primogênito da injustiça, para que a luz verdadeira que existe não seja acreditada pelos pequenos. Mas os inimigos deste tipo serão lançados na escuridão externa, para longe dos filhos da luz. Pois eles não entrarão no reino eterno nem permitirão que os outros obtenham o conhecimento necessário para entrar. Outros deles que têm desejo sexual acham que poderão aperfeiçoar a sabedoria da fraternidade verdadeira, que é a amizade espiritual de companheiros enraizados em comunhão imaculada, através dos quais o mistério do matrimônio de incorruptibilidade será realizado. De forma similar aos outros blasfemadores, a congregação da Irmandade aparecerá como uma imitação da sabedoria. Estas são aquelas que oprimem seus irmãos, dizendo a eles, já que a salvação veio do ventre, Deus abençoa a procriação, não estando cientes da punição que sofreram por proclamarem essa maldade aos pequenos, os quais elas cobiçaram e capturaram com este engodo 2. Numerosos também serão aqueles que se darão títulos impressionantes, como bispos e também diáconos, como se tivessem recebido a autoridade diretamente de Deus. Eles servem à vontade dos regentes. Estas pessoas são canais secos. Mas eu disse, eu estou muito perturbado pelo que você me disse, que as congregações, no nosso entendimento, são falsificações da verdade, e que multidões enganarão multidões daqueles que possuem vida, irão se misturar com os pequenos e destruí-los. Mas, por dizerem o seu nome, eles serão acreditados. O Salvador disse, por um tempo predeterminado, em proporção ao erro deles,
Eles terão autoridade sobre os pequenos. Quando o prazo do erro for concluído, aquele que não tem idade e possui uma compreensão imortal se renovará, e os pequenos vencerão aqueles que os dominam. Ele arrancará a raiz do erro deles, e ele irá humilhá-la e expô-la junto com toda a glória descarada que ela tomou para si. E os perfeitos subirão para os aeons imutáveis. Venha, então, vamos prosseguir cumprindo a vontade do Pai Imaculado. Pois veja, aqueles que trarão julgamento sobre si mesmos estão a caminho, e eles se envergonharão. Mas eu sou inalcançável para eles. Você, Pedro, estará entre eles. Mesmo que se acovarde, eu te digo, não tema. As mentes deles se fecharão, porque o invisível os opôs. Quando ele me disse estas coisas, eu vi a multidão aparentemente o pegar. Eu disse, o que eu vejo, Senhor? Eles estão realmente te levando embora. Ou é você que está junto a mim? Quem é esta pessoa que eu vejo, contente e sorrindo acima da cruz? E é outro aquele cujas mãos e pés eles estão golpeando. O Salvador me falou, aquele que você viu pairando sobre a cruz, que está contente e sorrindo, este é o Jesus vivo. O outro, em cujas mãos e pés eles estão cravando pregos, e a imagem carnal. É o substituto que está sendo punido. Olhe para ele, então olhe para mim. Eu olhei, e fiquei muito assustado e perturbado. Na minha confusão eu disse, Senhor, ninguém mais está te vendo. Vamos fugir daqui. Mas ele me disse, eu já não te disse para ficar longe dos cegos. Você não entendeu que eles não sabem o que estão fazendo? Pois foi o Filho da glória deles que eles humilharam, e não o meu servo. E eu vi alguém nos aproximando que se parecia com ele, aquele mesmo, que estava sorrindo sobre a cruz. Ele estava acompanhado do Espírito Sagrado, e eu entendi então que ele era o Salvador. Havia uma grande luz inefável em volta deles, além de uma multidão de anjos inefáveis e invisíveis os abençoando. Eu fui o único que viu quando este ser glorioso apareceu. E ele me disse, seja forte, a ti foram confiados estes mistérios e a interpretação deles através desta revelação. Aquele que as autoridades crucificaram era o primogênito de uma família da raça dos demônios, ou seja, um mero vaso de barro no qual uma alma deles habitava, pertencente ao Eloi, o regente deste mundo. E agora está sob a cruz da sua lei 3. Mas perto dele você viu o Salvador vivo, o ser espiritual que estava dentro daquele que eles capturaram. E ele foi libertado. Ele olha para seus assassinos com felicidade, enquanto eles ainda estão confusos e divididos entre si. Ele ri da falta de percepção deles, sabendo muito bem que eles nasceram cegos e são cegos ainda. Portanto, a forma carnal que é suscetível ao sofrimento e à morte é desprezível para mim. O corpo era apenas um substituto. Mas o que eles libertaram é o meu corpo imaterial. Eu sou o espírito intelectual repleto de luz radiante. Aquele que você viu me aproximando era o nosso pleroma intelectual, que une a luz perfeita ao meu espírito virgem. Estas coisas que você viu você irá apresentar para outras pessoas, que não são desta geração. Porque não há nenhuma honra verdadeira naqueles que não são imortais, mas somente nos que escolherem desenvolver uma essência imortal, já que estes são os únicos capazes de receber daquele que os fornece em abundância. É por este motivo que eu disse, todos os que adquirirem mérito, lhes será concedida a glória, e eles terão bastante. Mas os que não possuírem, isto é, aqueles que são criaturas deste lugar, de almas inteiramente imortais e corruptas por causa da atividade impura de semeação e procriação deste mundo, mesmo se a sabedoria imortal aparecer em certa quantidade neles e eles acharem que conseguiram a vida eterna e que serão salvos, a glória lhes será tomada e entregue aos dignos. Você, então, seja corajoso e não tema nada. Nenhum dos teus inimigos te vencerão, porque eu estarei contigo. Fique em paz. Seja forte. Quando Jesus havia dito estas coisas, eu voltei a mim. Assistam nossos vídeos, que vou deixar aí na tela. Clica, nos acessa, curte nosso canal, tá? Se inscreve, é muito importante pra gente. E dá o like, que aí melhora nossas visualizações e nos ajuda a continuar com esse canal tão bacana pra vocês. Valeu, galera. Abraço, beijão, tchau, tchau.